vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Desculpa a demora para estar liberando alguma história hoje para vocês. É que eu tive que fazer algumas coisas hoje pela parte da manhã e não consegui liberar. Mas eu prometo que durante essa semana eu vou estar liberando uma história extra para vocês, tá bom? Hoje eu tô aí com a história do quadro Penumbra e eu vou trazer para vocês a história do Sérgio e um acontecimento intrigante que ele viu, que aconteceu por volta aí de 1980, quando ele tinha por volta aí de 19 anos. Então, bora começar? Hoje o Sérgio tem cerca aí de 63 anos e ele me relata essa história que aconteceu com ele. Ele morava com seus pais numa pequena cidade onde todos se conheciam. Uma cidade bem pacata, calma, tranquila e que a iluminação não tinha chegado para todos, né? Então tinha ali aquelas lamparinas e tudo mais. E aí, o Sérgio, ele era um cara nessa época que ele era cheio de imaginação, sabe? Sonhador, pensando no que ele veria na cidade grande, em como seria o futuro dele. Um cara bem criativo, inclusive. Ele mencionou aí pra mim das coisas que ele esperava ter no futuro e que não aconteceram, né? E imaginava sempre também sobre a possibilidade de ele aí, em algum momento da vida dele, pilotar um avião, era o que ele sonhava na época. E a família dele vivia falando que ele tinha um pouco de cabeça nas nuvens, mas ele diz pra mim que não acha, que ele sempre foi um rapaz aí e um cara muito feliz com a vida que ele tinha e muito sonhador mesmo. Ele sempre foi fascinado por mistério, coisas sobrenaturais, e sempre ouvia, né, aquilo que as pessoas da cidade dele contavam. Ele acreditava nas histórias de fantasmas, de criatura, de tudo, mas ele nunca sentiu medo, né? Porque assim, ele acreditava, mas no fundo eu acho que ele não acreditava, porque ele relevava muita coisa e pensava assim: isso nunca acontece, são contos e casos mesmo, mas dizer ele que acreditava. Mas ele tinha um fascínio aí com esse tipo de história. E aí, em uma certa noite, ele estava na casa aí de uma pretendente dele, visitando, né, a casa dela e os pais dela. E era uma casa, assim, que era num bairro um pouco afastado da cidade, assim, onde ainda seriam construídas outras casas, mas ainda era dentro da cidade, sabe? E ele ficou lá com ela durante aquela noite, conversaram ali com o pai da garota ainda perto, né? E tava tudo muito tranquilo naquele dia. Enfim, ele foi embora. E aí, para ele chegar na casa dele, pensa assim, que era como se essa moça morasse num quarteirão afastado, com um loteamento. E para ele ir para casa dele, ele poderia fazer um percurso mais longo e passar ali dentro da cidade certinho até chegar à casa dele, ou ele poderia pegar aí um caminho mais rápido e fazer um corte nesse caminho aí, passando por dentro de uma pequena florestinha que tinha assim, até chegar na casa dele. E aí, óbvio que ele optou por passar nessa florestinha para chegar mais rápido em casa. Então, ele resolveu passar aí por essa florestinha, seguindo uma trilha que era um pouco estreita e tinha umas árvores assim bem retorcidas, era bem uma florestinha mesmo, que era dentro da cidade, mas tinha esse lugar aí. E
Ele tava andando, pensando, normal, gente. A lua ali cheia. E ele tinha acabado de sair da casa da garota que ele gostava. Então ele tava meio que aí morrendo de amores por ela. E aí, gente, de repente, ele viu surgir um ser alto, esguio, no meio dessa florestinha. Ele falou assim pra mim: Rayane, não tinha como ter saído de trás de uma árvore, não era alguém que estava abaixado e levantou. Não, eu vi surgir do nada, um ser alto, esguio, com roupas escuras assim, e que parecia estar flutuando em cima das folhas, porque inclusive eu não ouvia as folhas das árvores fazer aquele barulho quando alguém pisa, sabe? Eu não ouvia nada disso. E ele tinha uma mão comprida assim, e era um ser que muito estranho e muito sombrio. E ele via algo como uma sombra densa ao redor dessa criatura e próximos aos pés, o que fazia essa sensação que ela estaria flutuando e meio que deslizando ali no meio daquelas árvores. E ele ficou com muito medo, óbvio, né? Com muito medo, e meio que se escondeu ali, tentou ficar quieto, sem fazer barulho, meio que fechou os olhos, o coração dele disparou. E aí ele começou a lembrar de todas aquelas histórias e os detalhes daquelas histórias que ele ouvia, e ele começou a pensar que se aquilo chegasse perto dele, o que ele ia fazer. Ele não sabia o que ele faria. E ele estava diante ali de um daqueles casos, daqueles contos que ele ouvia. E ele não conseguia acreditar. Ele estava fascinado e com muito medo ao mesmo tempo. Mas ele falou pra mim que ele tentava desviar esse olhar para baixo, fechar os olhos, mas que ele estava muito curioso e com medo ao mesmo tempo, e que ele ficava olhando para aquilo para ver o que ia fazer, o que ia acontecer. E aí o Sérgio ficou olhando para aquela figura e de repente aquela figura sumiu. Desapareceu. E de repente ele viu ela surgir em outro lugar. Um lugar mais distante assim, do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. E depois aquela figura sumiu de vez. Desapareceu como fumaça dissipando no vento, e aí ele não viu de novo. Sérgio sentiu um alívio misturado com um pavor e resolveu voltar e fazer o caminho mais longo. E ele sabia que ele tinha ali visto algo que fugia da compreensão dele, da compreensão de todos que ele conhecia. E ele resolveu dar a volta para voltar para casa. Ele sentia as pernas dele tremer e ficar assim, sabe, sem explicação. E aí ele começou a perceber que alguma daquelas histórias pode ser que não eram só histórias realmente. E aí ele disse pra mim: Rayane, depois daquele dia eu achei que eu não veria mais nada, nem aquela coisa de novo. Mas em uma outra vez que eu fui visitar essa moça, eu olhei pro lado enquanto eu tava passando ali. Aí ele foi fazer o caminho certo, né? E sem passar pela florestinha. Mas ele olhou pro lado e ele jura que ele acredita ter visto de novo aquele ser surgir, desaparecer e surgir em um outro lugar, distante daquele que ele apareceu pela primeira vez. E aí, depois desse dia, o Sérgio não viu mais nada. Depois dessa segunda vez, ele não viu mais nada. Mas que surgiram casos na cidade de outras pessoas relatando coisas parecidas
naquele lugar. Mas que com o passar do tempo, as coisas foram mudando e nunca mais ouviu falar nada sobre aquilo e nem ele presenciou mais nada. Gente, que medo! Meu Deus! Que história foi essa? Porque essa é uma história de dar medo mesmo. Meu Deus! O que será que era esse ser? Vocês já ouviram falar de alguma coisa assim ou algo parecido? E ele também me relatou que esse ser, ele parecia estar usando um chapéu. Ele era um ser esguio, alto, muito magro, com as mãos compridas, com essa sombra em volta, mas que ele parecia estar usando um chapéu. Gente, vocês já ouviram falar de alguma coisa assim? Porque essa foi a primeira vez. Esse foi o primeiro relato que eu ouvi algo do tipo. Vocês têm alguma história assim para me contar, para me relatar? Já aconteceram com vocês? Por favor, deixe a opinião de vocês e fale um pouco sobre isso lá no nosso grupo do Telegram e nos sigam no Instagram. E se vocês puderem deixar o seu voto aqui para mim, né, como as 5 estrelinhas aí no Spotify, me ajuda muito. Se vocês me seguirem no Instagram também me ajuda demais. E participem do grupo do Telegram, tá bom? Vou agora ficar aí apavorado o resto do meu dia por causa dessas histórias. Ai, ai. Eu fico por aqui. Um beijo. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!